noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, então, agora sem máscara. Sejam todos bem-vindos. Todos estejam se sentindo já com a vibração dos nossos amigos espirituais. Que nós possamos ter uma noite repleta de paz, de luz, de muito amor, de saúde. E principalmente que nós estejamos assim ligados, focados nesse instante para nossos amigos espirituais. Sempre temos recados. O recado é aquele de sempre de quem pode nos auxiliar, né, no Departamento de Assistência e Promoção Social com os mantimentos. As famílias estão aumentando. E a princípio nós tínhamos poucas famílias, agora temos mais e mais, a necessidade aumenta. E nós pedimos sempre, quem puder nos auxiliar, trazendo aquilo que tenham condições de trazer, né? A gente não pede, não escolhe, mas o que for possível, nós aceitamos para que sejam distribuídas às nossas famílias carentes. E vamos orar para dar início à nossa reunião. Senhor, auxilia-nos a servir, para que aprendamos a amar segundo nos ensinaste. Senhor, nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de crise, conserva-nos em mais trabalho, a fim de não perdermos. Senhor, se erramos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda, e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. E agora, para dar sequência, nós vamos ter o estudo da noite com a nossa menina Laís. Então, boa noite a todos que estão aqui presentes e também as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, ou vão nos assistir depois. Eu estou muito feliz de estar podendo fazer a minha primeira exposição, na verdade é a segunda, agora como expositora. Hoje nós vamos continuar nosso estudo do livro Jesus no Lar. Nós estamos dando algum tempo desde que voltamos ao presencial. Ele foi escrito pelo espírito Nélio Lúcio e foi psicografado por Chico Xavier. E ele narra vários ensinamentos que Jesus compartilhou com seus discípulos na casa de Simão Pedro. E algo que outros expositores já comentaram também, era como se fossem as primeiras reuniões do Evangelho no Lar. Só que eles tinham Jesus como guia dos estudos, como nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O privilégio que eles tinham, hoje vão ter que ficar comigo mesmo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, chamado O Mensageiro do Amor. Ele começa assim. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe o mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna, tomando forma no círculo da carne o esclarecido obreiro que esse professor, e sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, enojado, a compreensão das pessoas comuns. Então, esse é o contexto da nossa história. Deus, vendo que o mundo estava em uma situação complicada, moral e intelectualmente, enviou o mensageiro da ciência para que passasse uma mensagem de vida eterna aos encarnados. Contudo,
O enviado que aceitou a missão do Pai Celestial lá no mundo espiritual, quando chegou aqui no plano físico, ele foi testado pela matéria, que como nós vimos na história. O sentimento que ele teve foi de separação. Ele não se sentiu pertencente àquele local, àquelas pessoas, àquela comunidade que ele foi encaminhado para levar a palavra do Mestre. Como ele se sentiu superior, ele acabou se isolando dos outros. Então, cabe aqui que nós adicionemos que o mensageiro, o espírito que é incumbido no plano espiritual, de realizar uma tarefa, ele não necessariamente é um espírito purificado. Ele não tem que estar no mesmo nível de Jesus, por exemplo. Se alguém vem à Terra para passar uma mensagem, ele pode estar no mesmo nível de evolução que nós, mas talvez em uma gradação diferente, com menos arestas que alguns, ou mais que outros, para lapidar, mas ainda assim ele pode continuar sendo um espírito imperfeito. Então, dessa forma, mesmo que o professor, esse primeiro mensageiro, tivesse, em tese, lá no mundo espiritual, a capacidade de cumprir a tarefa que ele foi concedida, ele ainda assim era um espírito imperfeito. E no plano físico, sem a capacidade de ver tudo tão claramente como se via no plano espiritual, ele estava com os olhos cobertos pelo véu da reencarnação, do esquecimento que nós temos quando reencarnamos, ele estava sujeito à influência da matéria que testa as nossas imperfeições. E mesmo que elas fossem poucas, elas não podem nos fazer facilmente cair. E esse foi o caso. Ele continua falando de mais um mensageiro da ciência. Observando o professor, incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor, compassivo, providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em um médico admirável. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes e habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O segundo enviado, ele acabou não sendo muito diferente do primeiro. Mesmo sendo médico, ele não se dedicou a cuidar de todos. Ele apenas cuidou daqueles que ele considerava como dignos dele, as pessoas que ele considerava importantes, que ele considerava no mesmo nível que ele estava. Poderiam dar para ele, em troca de conhecimento, algum poder, algum conhecimento, algo assim. Mais uma vez, as arestas que nós temos para aparar, o orgulho, a vaidade, se sobressaíram quando os olhos foram cobertos, fazendo com que o médico se sentisse superior aos seus iguais e se afastasse da missão a que ele foi designado. Jesus continua. O Todo-Bondoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em um guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se à ilhada dos homens astuciosos e vingativos, e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Jesus diz que esse enviado, ele usou a espada do cálculo com maestria, ou seja, ele era um estrategista de guerra, que usou o conhecimento que ele tinha para conquistar os territórios, conquistar as pessoas pela força, sentindo-se tão superior aos seus iguais, a ponto de usar da sua erudição para se sobrepor a eles e dominá-los. Enfim, ele se afastou, como os anteriores, das massas, dos humildes, dos pobres, do povo, salientando que eles apenas serviam para aplaudir a glória dos dominadores. Cabe que nós digamos aqui que, da mesma forma que quando nós recebemos muitas críticas, que podem facilmente nos fazer nos perdermos nas nossas inseguranças, nas nossas incertezas, quando nós temos muito aplauso, muito elogio, muita bajulação, se a gente não estiver muito consciente de nós mesmos, de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós queremos ir, nós podemos sucumbir sem mesmo que percebamos na nossa vaidade, no nosso orgulho. E nesse ponto, o guerreiro se perdeu no seu caminho, na sua missão. Como popularmente nós dizemos, quanto mais alto nós subimos, maior é a queda. Ainda assim, Deus, sempre misericordioso, tentou enviar mais um emissário da ciência. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro emissário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho
não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada por seu tempo. Bom, na quarta tentativa, mais uma vez, nós vemos o mesmo problema que todos os outros tiveram: a separação dos demais, o sentimento de superioridade com relação aos outros que eram seus iguais. Então, ele pensava: sou bom demais para essa gente. O primeiro, eu, o homem das letras, um professor, eu apenas vou estudar, vou ler os livros mais cultos, eu não vou me misturar com a plebe, que deve saber menos do que eu. O outro, um médico, apenas vou atender as pessoas, tratar os importantes, não vou ficar cuidando do povo. Eu, um guerreiro, sou superior a esse povo, então eu vou dominá-los, e eles me exaltarão pelo meu poder, pela minha superioridade. E o último, o artista, o músico, que não se sentia inspirado pelas massas, como se dissesse: o que eu crio é avançado demais para vocês, então vocês não merecem que eu me misture. Então, todos eles caíram pelo mesmo erro, no final das contas. Pelo orgulho, que afasta, pela vaidade, que faz com que as pessoas se vejam a um nível acima dos outros e deles acabam se separando. Então, para eles se sentirem superiores aos demais, aqueles que igualmente eram destinatários das mensagens e não as pessoas importantes a quem eles normalmente resolviam se comunicar, todos eles falharam na missão que lhes foi concedida lá no mundo espiritual. Então, em mais uma tentativa, o pai enviou a plano material, não dessa vez um emissário da ciência, mas um emissário do amor. Foi então que o excelso pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro do amor aos homens. Este outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a selvageria da multidão e, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se em servo diligente de todos e passou a agir em benefício geral. E, identificado com o povo que viera a servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar o reconhecimento, a confiança do Pai que enviara. Vamos dar mais uma ênfase nesse trecho, que ele é o mais importante de todos, que foi o ponto que os outros 4 enviados falharam: identificado com o povo que viera a servir. Da forma que os outros, eles se separaram daquelas pessoas que ele considerava inferiores a eles, esse mensageiro do amor, ele se identificou com aquelas pessoas. Esse enviado se encontrou na multidão, no povo. Ele se viu como igual. Ele não olhava para as pessoas na vertical. Ele olhava para todos eles, diferente de seus antecessores, na horizontal, no mesmo nível que ele, com humildade, então, com compaixão. Ele não se importava em explicar 1000 vezes, se fosse necessário. Perdoava não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, se lhe ofendesse. Ele suportou todas aquelas desordens que as pessoas perseguiam ele. Ele buscava compreender em tudo aquilo algo que ele pudesse tirar de benefício para ele mesmo. Então, ele compreendia que todas aquelas pessoas, no contexto em que elas viviam, eram normal verem aquela mensagem, aquela tentativa dele de trazer aquilo como algo ruim às vezes. Nem todos estavam lá dispostos para escutar o que ele tinha a dizer. Então, ele continuou. Jesus continuou a história. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir socorro no céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim que, fazendo-se o último de todos, conseguiu acender a luz da fé renovadora, da bondade pura no coração das criaturas terrestres,
elevando-as ao mais alto nível, com plena vitória na divina missão que lhe foi investida. Então, quanto passou esse emissário que veio em nome do amor, quanto a dor, quanto o sofrimento que ele teve que enfrentar diante de todos aqueles que rejeitavam a mensagem que ele veio passar, que ele veio compartilhar com todos. E ainda assim, ele não hesitou na missão dele, porque ele entendia que todas aquelas baixas manifestações de alguns, a perseguição, a humilhação, a calúnia, o sarcasmo, eram traços que comprovavam a relevância daquela missão, e ele se mantém resignado a seguir os planos de Deus, que, ao contrário do que os outros não viram, ele via como algo maior do que ele mesmo. Ele verdadeiramente amava todas aquelas pessoas como seus verdadeiros irmãos. E tinha ciência da bondade pura no coração das pessoas. Então, tudo aquilo que ele vinha fazer, ele tinha essa ciência de que era possível a elevação daquelas pessoas se ele conseguisse passar aquela mensagem. Então, com a ajuda do Pai Celestial e muita humildade, ele perseverou. Então, após contar a história dos 5 enviados, Jesus finalizou o seu ensinamento. Houve ligeira pausa na doce palavra do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então eu vou repetir isso de novo, só porque é bastante relevante. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então a gente pode se perguntar, por que os emissários da ciência falharam? Porque quando nós não amamos, a nossa sabedoria se enfraquece. Ela fica mais para conhecimento do que para sabedoria. A sabedoria precisa de algo, de um sentimento que dê corpo a esse saber. Então a gente pode pensar que é inegável que o conhecimento é sim uma porta para o aprimoramento moral. Afinal, nós precisamos dele para compreender o mundo, para que nós possamos desenvolver o nosso pensamento crítico, para que a gente possa discernir o que nós consideramos como certo e como errado. Só que tem muitas pessoas que só acumulam informação e não fazem o tratamento adequado dessas informações. Esse tratamento, do bom uso dessas informações, é feito através do amor. Então, repetindo o que Jesus disse, a sabedoria e o amor são as 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino. 2 asas. Então, o equilíbrio entre o conhecimento e o sentimento, que estabilizam o nosso voo em direção ao aperfeiçoamento. O mesmo diz Emmanuel, no livro O Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier, na resposta à pergunta 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus não somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E aí a resposta. O sentimento e a sabedoria são as 2 asas com que a alma se eleva para a perfeição infinita. Então, ele até mesmo usa o mesmo termo que Jesus, né? As 2 asas. No círculo do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como nós estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, o sentimento, sobre o segundo, a sabedoria. Porque por quanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo das mais importantes energias evolutivas. Então, eles sempre dizem que quanto o avanço moral nunca é demais, porque ele sempre vai ser algo bom, mas o avanço intelectual puramente não nos eleva, não nos faz subir. Então, como eu sou da área de letras e estávamos falando de transmitir uma mensagem com conhecimento, eu vou adaptar esse ensinamento de Jesus para uma escala menor.
E vou trazer um exemplo relacionado ao uso das palavras para ilustrar o que Jesus disse. Então, todos nós seres humanos somos dotados de linguagem. E uma das nossas habilidades linguísticas é o uso das palavras. É adaptar o nosso discurso, do jeito de falar, de acordo com o nosso interlocutor. Então, aquele com quem nós estamos falando. Se nós falamos com uma criança, nós não falamos da mesma forma que seria com alguém do nosso trabalho, do meio acadêmico, alguém que a gente considere ter mais respeito ou mais intimidade. Se tivermos uma missão de passar uma mensagem para duas pessoas, uma criança e um adulto, como é que nós deveríamos falar? De uma forma muito eloquente e elaborada? Talvez o adulto entendesse dessa forma, mas a criança certamente não entenderia. Contudo, mesmo que tenhamos a capacidade de utilizarmos um discurso mais elaborado, se utilizarmos de uma forma mais simples, talvez com exemplos, com alegorias, algo que deixasse aquele conhecimento, aquele ensinamento um pouco mais ilustrativo, ambos seriam capazes de entender a mensagem. No entanto, se eu falasse de uma forma para todos vocês aqui agora, como eu falaria com uma criança, ninguém ia ficar impressionado com isso. Mas se eu colocasse muitos deveras, a priori, inconstitucionalissimamente, certamente daria uma impressionada, as pessoas estariam vendo, como ela fala depois. Mesmo que a maioria das pessoas não estivessem entendendo nada. Só eu, nossa, ela tá falando tão bonito, né? Só que, em quem que a gente estaria pensando se a gente fizesse isso? A gente estaria pensando em quem vai receber a nossa mensagem? Ou na vaidade de estar usando uma fala muito rebuscada, no nosso orgulho, de não nos rebaixarmos o nosso nível de fala para a criança poder nos entender, na impressão que nós vamos causar para os outros? É sobre isso que a gente está falando aqui. De nada adianta a gente ter o conhecimento se a gente não tem a sabedoria que é necessária para cumprir a missão que nos foi dada. Então, tem uma forma bem ilustrativa de explicar a diferença entre conhecimento e sabedoria. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido, já tenham lido em algum lugar. É bem simples. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de fruta. Então, tu pode saber que ele é uma fruta, mas tu não vai colocar na salada de frutas o tomate. Então, a gente tem que ter, quando a gente tem a nossa missão, a sabedoria e a humildade para transmitir o nosso conhecimento, se no caso a nossa missão fosse passar uma mensagem, de uma forma que todos que nos escutem possam nos entender. Não importa que nós tenhamos uma plateia de acadêmicos cultíssimos, se a gente tiver uma criança junto e ela também tem que entender a mensagem, a gente tem que usar uma linguagem, um discurso que ela possa entender. Se ela entender, todos os outros certamente vão entender. Então, fazer isso é uma forma de compaixão com aqueles que, mesmo não tendo o nosso mesmo grau de instrução, são iguais a nós. E todo mundo aqui está no mesmo barco, todo mundo está querendo ir para o mesmo lugar. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, na instrução dos Espíritos, eles nos falam: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se tem nos dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois este que é o sentimento que nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que devem auxiliar-se mutuamente, e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então, já que os Espíritos nos instruíram a isso, lembremos daquele que nos salvou. Lembremos de Jesus, porque ele mesmo no seu alto grau de iluminação, nunca quis se elevar com relação àqueles que estavam ao seu redor. E ele nem se esquivava dos mais ignorantes, como os outros que estavam aqui foram mandados antes. Ao contrário disso, ele descia os muitos degraus que ele estava acima de nós, na escala da evolução, da perfeição, para se colocar no mesmo nível daqueles que estavam ao seu redor. Ele poderia ter usado uma linguagem que nem mesmo os mais sábios da Terra
entenderiam. Mas ele estava lá falando de joio, falando de trigo, de semente, de pão, de peixe, de figos, espinheiros, abrolhos. E tantas outras alegorias, porque era para todos que ele queria falar. E assim ele mostrou o equilíbrio das duas asas, da cultura, da santificação, a sabedoria e o sentimento, ao levar as suas palavras de modo que os mais ignorantes e simples, até os maiores sábios das ciências e das humanidades, pudessem entender, passando a sua mensagem de amor sem distinção, sem separação, sem nenhum tipo de preconceito. Ele conseguia se comunicar com todos e fazer com que todos pudessem entender. E ele é o exemplo que nós devemos tomar, tratando todos como iguais, com compaixão, sem jamais nos elevarmos, porque como dissemos antes, quando a gente falava do guerreiro, quanto mais alto nós nos colocamos, maior é o tom. Lembremos de Ícaro, que quis subir tão alto que chegou perto demais do sol. Bom, concluindo o nosso estudo, mesmo que nós sejamos ainda seres imperfeitos, todos nós viemos aqui para a Terra com alguma tarefinha, uma missãozinha, nem que seja uma coisa muito pequena, mas a gente tem algo a fazer aqui. E nós temos que ficar sempre atentos aos nossos próprios problemas, às arestas que nós temos que aparar. Nosso nível de evolução tem tendência à vaidade, ao orgulho, e todos nós que vemos aqui todo sábado sabemos muito bem disso. Então, por esse motivo, nós devemos sempre ficar vigilantes, orar e vigiar. Ficar sempre para não cairmos nas tentações da matéria, como os outros mensageiros caíram. Sejamos nós sempre sábios e sensatos. A gente não precisa se levar acima de ninguém, porque nós estamos todos juntos aqui na Terra, buscando trilhar o mesmo caminho. E a gente vai fazer isso muito melhor se ajudarmos uns aos outros. Como o amor, no final de tudo, é a chave, eu vou encerrar minha fala com uma reflexão de Vicente Van Gogh, que ele escreve numa carta ao seu irmão Theo, em 3 de agosto de 1878. Ele fala assim para ele: é bom amar a maior quantidade de coisas que pudermos, pois é aí que reside a verdadeira felicidade. Aqueles que amam muito, fazem muito, conquistam muito, e tudo que é feito com amor é bem feito. O amor é o que há de melhor e de mais nobre no coração humano, especialmente quando ele é testado pela vida, da mesma forma que o ouro é testado pelo fogo. Feliz é aquele que amou muito e, embora tenha hesitado e duvidado, mantém aquela centelha divina e retornou ao que era no início e sempre será. Se apenas um se mantém amando com fidelidade, o que realmente vale a pena se amar e não desperdiça o amor de ninguém com coisas triviais, insignificantes, sem sentido, então gradualmente obteremos mais luz e nos fortaleceremos. Então tenham todos uma boa noite e fiquem todos em paz. Agora, depois de essas palavras, falando sobre o amor, os nossos corações estejam cheios de amor, de ternura, para orarmos, nos ligarmos à espiritualidade maior e receber o passe que vai vir diretamente dos Espíritos amigos para cada um de nós. Vamos então nos acalmando, nos enserenando. Quem estiver nas suas casas, que estão acompanhando, se tranquilize, se acalme e juntos oremos. Ajuda-me, Senhor. Tira de mim o desespero dessa imensa dor. Carrega para longe essa mágoa da vida não ter sido o imenso jardim florido e ensina-me a aceitar esse campo de batalha por onde estou sempre a lutar. Ajuda-me, Senhor.
a atravessar meus caminhos que estão cobertos de espinhos, sempre com muito carinho, sem temor, seja qual for o tamanho da minha dor. Ajuda-me, Senhor, a erguer o meu olhar em sua direção. Sempre que o meu coração quiser meus olhos roubar e obrigá-los para baixo olhar. Ajuda-me, Senhor, a manter meu corpo saudável, minha mente equilibrada, minha alma aconchegada, minha vida organizada. Ajuda-me, Senhor, a caminhar ao lado da razão, sem nunca esquecer a emoção e aceitar toda e qualquer desilusão. A perdoar quem me trai, amar quem me quer bem, a conviver até mesmo com quem não me convém. Ajuda-me, Senhor, a esquecer o que passou e seguir em frente, a encontrar quem me oriente, a pisar em terra firme e a viver o presente. Ajuda-me, Senhor, a buscar dentro de mim mesmo a solução para as minhas dificuldades e clareia a minha realidade com a sua luz divina e a todos ilumina. Ajuda-me, Senhor, e perdoa-me se pedir a minha maneira, sem ser numa igreja, ajoelhado, como letrado, orando Pai Nosso e fazendo o sinal da cruz. Mas me ensinaram que em qualquer lugar eu encontraria Jesus. Deus Pai, na quietude da oração, busco a tua amorosa presença. Enche o meu coração com a tua perfeita paz. Liberta-me de todo ressentimento, de toda mágoa. Não permitas que me demore sobre os erros do passado, nem tema o que o futuro possa me reservar. Faze com que o teu amor e a tua harmonia se tornem conhecidos de mim na medida que oro. Deus Pai, na quietude da oração, busco o teu entendimento. Enche a minha mente com uma nova improvisão e sabedoria, para que eu possa distinguir o que é reto e verdadeiro, para fazer e ser. Derrama as tuas ideias vivas da tua fonte de sabedoria em meu íntimo. Permite-me ver e pensar claramente com discernimento. Permite-me prosseguir na sanção. Enche-me com entendimento na medida que oro. Deus Pai, na quietude da oração, estou receptivo da tua presença. Estou calmo e em paz. Descanso na presença da luz, da vida e da verdade. Sei que todas as coisas em mim e no mundo estão sob o teu amoroso cuidado. Deus Pai, agradeço-te por me tornares consciente da tua presença na quietude da oração. Quero louvar-te, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado pelo dia que nasci, pelo dia maravilhoso de hoje, pelo milagre da vida que se renova a cada instante, pela luz dos meus olhos que me fazem contemplar tantas maravilhas, pela alegria dos meus ouvidos, pela ternura de minhas mãos, pela força de meus braços, pela agilidade de meus pés, pela energia de meu coração, pela imensa felicidade de ser amado e amar,
pelo pão nosso de cada dia, pelas crianças e jovens, pelos amigos e companheiros, pela roupa que me protege e pela casa que me abriga, pela emoção da alma, pelos pais e educadores, pelo encanto do jardim e pela ternura dos pássaros, pelo dom da liberdade, da esperança e da fé. E obrigado, porque eu posso dizer muito obrigado. Que assim seja. Sejamos todos nos sentindo tranquilos, harmonizados, e que possamos sair daqui carregando muito amor no coração. E que possamos distribuir esse amor. Estão todos bem? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo.